Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Não vou explorar a minha voz sem microfone hoje, então vamos de microfone mesmo. Abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 44. Aleluia. O dono da casa está presente. Já sentimos a presença dele aqui. Aleluia. A partir do versículo de número 3, capítulo 44 de Isaías. Será a nossa leitura nessa noite. Estamos felizes por tudo que Deus nos tem feito e tem nos permitido viver. Felizes pelas 6 vidas que se entregaram a Cristo ontem lá no Cidade Industrial, na Cruzada Cidade Inflamada, uma linda festa para a glória do Senhor e já glorificando a Ele por tudo que Ele continuará fazendo e, acima de tudo, pelo que Ele é. Isaías 44, a partir do versículo de número 3, está escrito assim: Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Pastor Marcos Botelho disse nessa semana que pregadores criativos pregariam nesse domingo a mensagem Jesus é o combustível. Mas não será essa a nossa reflexão nessa noite. Será outra a mensagem que nós vamos falar com os irmãos. Mas é certo e nós sabemos que em tempos de grande convulsão social, de grandes incertezas, como é o que nós estamos vivendo, como é o momento que passa a nossa nação, nós, povo de Deus, nós, Igreja do Senhor, sempre começamos a lembrar e falar, orar e clamar, nos remetendo à necessidade de um avivamento, de um despertamento da igreja, de um posicionamento dos escolhidos do Senhor, e começamos a pedir ao Senhor que nos visite e que faça em nosso meio coisas grandes, coisas diferentes, coisas poderosas, coisas sobrenaturais, como Ele sempre fez, como Ele faz e como Ele continuará fazendo, porque Ele é Deus e porque a Sua palavra é fiel. E a nossa alegria, a nossa satisfação é saber que esse nosso desejo nesses momentos específicos, essa nossa vontade, esse nosso anseio por um despertamento, por um renovo, esse clamor que existe no coração de todos nós, nós nos alegramos por saber que é fato e é certo que isso acontecerá, porque não é só um desejo meu, não é só um desejo da igreja local, não é só um clamor postado nas redes sociais, mas essa é uma promessa de Deus para o seu povo. Essa é uma promessa de Deus para os seus escolhidos. E o texto que nós lemos nos remete justamente a isso. Deus, por meio do seu profeta, por meio do escolhido por Ele, fala ao seu povo, fala à nação escolhida dele, sobre o derramamento, sobre essa abundância de água que viria sobre os seus. E nós bem sabemos que nas escrituras sagradas, as águas ou a água simbolizam o próprio Espírito Santo de Deus. Simbolizam o Consolador deixado por Cristo a todos nós quando Ele subiu aos céus. E nós então começamos a compreender que o próprio Deus Pai, o Deus Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, foi Ele mesmo quem prometeu derramar da sua água, ou derramar de si mesmo, ou derramar do seu Espírito sobre o seu povo.
não é só um desejo nosso, não é só uma expectativa nossa, mas é uma promessa de Deus, é uma garantia de Deus, é uma verdade dita pelo próprio Deus, de que Ele derramará, de que Ele virá sobre nós de forma abundante, de que o seu Espírito virá sobre a sua igreja quando a terra estivesse seca, quando houvesse grande necessidade, quando houvesse um grande clamor, quando parecesse tudo perdido, quando parecesse tudo acabado, quando parecesse que não ia dar mais frutos, quando parecesse que não iria brotar mais, o próprio Deus desceria sobre a terra como água de forma abundante. É uma promessa de Deus. E é isso que começa a nos animar já no início dessa reflexão. Deus não é homem para mentir. Deus não se arrepende daquilo que Ele fala. Deus continua sendo fiel e zelando pela sua palavra. Isaías, capítulo de número 64, diz: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É a palavra, é a promessa do Senhor, é desse Deus que nós estamos falando nessa noite. É a esse Deus que nós viemos adorar nessa reunião. E o texto que nós lemos fala então sobre esse derramamento do Senhor, sobre a terra seca, sobre as nossas vidas, sobre o seu povo, sobre o chão sedento, como bem quiserem. E nós compreendemos e sabemos muito bem a importância da água e a necessidade dela em todos os sentidos. Não há como existir vida se não houver água. Nós aqui em Montes Claros, no norte de Minas, bem sabemos, né? Não sei lá no seu bairro, mas lá no meu bairro é 2 dias não, 3 dias talvez e 1 dia por semana. Viver economizando água que já não é tão boa aqui na nossa cidade, você tem que viver regulando, porque não dá para viver sem água. Uma casa sem água, um ambiente sem água, ele se torna um ambiente de caos. Não tem mais limpeza, não tem mais ordem, não tem mais saúde, porque a água é vital para a saúde de qualquer ser vivo, não é? Se torna caos o ambiente sem água. A terra, a região que não tem água em abundância, é certo que há pobreza naquela terra. Bem sabemos do Nordeste, do sertão do Nordeste no nosso país. A ausência de água faz com que as populações presentes ali sofram de maneira terrível, porque não há água, não há produção, não há riqueza sendo gerada, não há emprego sendo gerado. Há problemas de saúde, porque as crianças não têm água adequada para beber. Há problemas de saúde pública, porque não há como ter um sistema de saneamento adequado também. A necessidade da água. Mas, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa compreensão, e trazendo para aquilo que eu quero que você compreenda nessa noite, não faltará água sobre as nossas vidas. Não faltará água sobre a igreja do Senhor. Não faltará derramamento do Espírito Santo sobre os escolhidos de Deus. Aleluia. E é necessário que tenhamos água, e é extremamente vital que tenhamos água. E aí eu preciso que você compreenda comigo claramente isso. Porque a água existe primeiramente para purificar. A água existe para limpar. Deus é tão poderoso, Deus é tão Deus,
que ele fala de água, ele é a água da vida, ele simboliza o Espírito Santo através da água, porque ele sabe daquilo que nós precisamos, ele sabe daquilo que a igreja dele precisa, ele sabe daquilo que nós necessitamos, e ele sabe que em outros tempos se necessitou, e ele sabe que agora se faz urgente também o derramamento de água para que haja pureza no meio do seu povo. Nós precisamos nos atentar à necessidade de clamarmos por um derramamento celestial para que nós voltemos à pureza, para que nós voltemos à essência. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Nós desejamos, nós clamamos, nós oramos, nós fazemos campanha, porque queremos que Deus faça coisas grandiosas, maravilhosas, sobrenaturais. Mas sempre que Deus quis fazer alguma coisa no meio do seu povo, sempre que Deus reuniu o seu povo para algo extraordinário, Deus quis que o seu povo, antes de tudo, santificasse e se tornasse puro. A igreja que ora pelo avivamento da nação, a igreja que ora por um despertamento extraordinário no Brasil, precisa compreender e precisa entender que o processo se inicia quando nós entendermos a importância de voltar à pureza e à santidade. O derramamento do Senhor produzirá isso em nós. Existem muitos pecados, muitas atitudes que precisam ser extirpados do nosso meio, para que nós sejamos de fato aquilo que o Senhor nosso Deus nos chamou para ser. E essa água pode nos purificar, quem sabe do pecado da frieza. Muitos de nós já frios, gelados, não estou falando aqui de sermos cristãos ou religiosos de grandes manifestações públicas, emocionais, não estou falando disso. Mas precisa voltar a arder em nós o fogo do Espírito Santo. Precisamos ser consumidos pelo fogo do Senhor, fogo que nos impele, que nos incomoda, que nos incentiva, que nos empodera a fazer coisas sobrenaturais e grandiosas. O pecado da frieza precisa ser lavado e extirpado do meio de nós. Não podemos continuar, não podemos de maneira ser uma igreja fria e indiferente a tudo que se passa em volta de nós. Uma igreja fria, um povo frio, pessoas frias são pessoas que não têm sensibilidade alguma. A sua temperatura não é alterada com aquilo que se vê do lado dele. O seu comportamento não é mudado com aquilo que ele enxerga. Deus quer nos lavar, Deus quer nos purificar de toda a frieza, do conformismo, quem sabe da mágoa. Quantos de nós impedidos de ser e de viver momentos novos porque ainda não fomos lavados e transformados pelo derramamento do Senhor, que tira toda a mágoa? Quantos sentimentos ruins, quanto rancor, quanta aversão. Nesse tempo, como eu disse no início, que nós estamos vivendo, que tudo parece ser partidário, tudo você tem que escolher um lado, para tudo tem uma briga, como se fôssemos torcida de futebol em tudo. Tudo dá briga nas redes sociais, tudo é motivo para alguém xingar alguém, tudo é motivo para alguém ofender alguém, tudo é motivo para alguém produzir mágoas e mais mágoas no outro. Nós precisamos ser purificados e lavados também da mágoa. Mas prossigamos. Nós precisamos entender também que a água é absolutamente necessária para refrescar e para revitalizar. Nós, como crentes do Senhor, nós não podemos
de maneira alguma, viver de maneira seca, árida, sem desejo ardente por orar, por estudar a palavra de Deus, por conhecer mais de Deus, por ganhar uma pessoa para Cristo. Nós precisamos viver esse derramamento e receber esse derramamento, porque é inadmissível que nós vivamos anos e anos, tempos e tempos, com o nome de cristão, com o jeito de cristão, com a roupa de cristão, se ela existe, né? Porque tem que ter decência, mas sem o desejo de ganhar ninguém para Jesus, sem sentir-se sensibilizado quando o pastor vem aqui e faz um convite para nos envolvermos com missão, sem sentirmos sensibilizados, animados e impelidos quando a igreja apresenta um desafio de fazer algo mais pela nossa comunidade. Deus quer que você seja revitalizado pela água que vai trazer vida. Você vai voltar a ser aquele crente que tinha desejo de orar. Você vai voltar a ser aquele crente que tinha prazer em falar em línguas. Você vai voltar a ser aquele crente que gostava de Bíblia. Você vai voltar a ser aquele irmão, aquela irmã que se animava a vir no culto de oração. Você vai voltar a ser aquela igreja que tinha ânimo, que tinha desejo em participar daquilo que diz respeito ao reino de Deus. A água do Senhor, o Espírito, o derramamento do Senhor virá sobre nós. Aleluia. Mas o texto que nós lemos diz que seria derramada água sobre o chão sedento, algumas versões sobre os sedentos. É necessário que exista sede em nós, exista um desejo em nós. Salmo 42, o verso 1, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é uma sede pelo que Deus pode fazer, não é uma sede pelos benefícios que eu posso atingir, não é uma sede pelos milagres de Deus simplesmente, não é uma sede pelos benefícios terrenos, mas é uma sede pelo próprio Deus. É um desejo por Deus, é uma vontade de estar com Deus, é uma vontade de ser de Deus, é uma vontade de conhecer melhor a Deus. O derramamento do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja produzirá em nós um desejo extraordinário, uma loucura promovida pelo Espírito Santo, que a gente vai querer Deus, a gente vai buscar a Deus, a gente vai orar a Deus, a gente vai falar de Deus, a gente vai espalhar Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos ser despertados para orar, despertados para ensinar, para discipular, para cumprir o ID do nosso Senhor. Nós precisamos ter sede de Deus, vontade por Deus, desejo por Deus. Como humanos, quando nós nos alimentamos daquilo que é prazeroso, mas que nem sempre é saudável, a sede pela água que é necessária e saudável acaba não sendo tão percebida em nós. Se você bebe muita Coca-Cola, você tem uma sensação de saciedade, não é? Você toma muito caldo de cana, é muito bom com pastel frito, não é? Depois do culto, vamos lá na mandioquinha, viu, meninos? Te dá a sensação de saciedade, é prazeroso. Se você toma suco daquele que você gosta, é muito bom, pode ser até saudável, dependendo de como for o suco, mas não é água. Não é água. Você precisa de água, você precisa de vida. O que mantém os seus rins funcionando adequadamente, todo o seu corpo funcionando adequadamente, não é coca, não é caldo de cana, não é qualquer outra coisa, é água que produz vida. Só que se a gente se alimenta dessas outras coisas, a gente até tem prazer,
A gente até cresce porque a gente engorda. A gente tem boas sensações, mas a gente vai perdendo vida. Espiritualmente também é assim. Nós vamos satisfazendo os nossos desejos por coisas e pessoas e momentos. E são momentos, pessoas, situações que nos dão alegria, que nos dão prazer, que nos dão satisfação, mas não nos trazem vida, muito pelo contrário, nos tiram a vida. O Senhor quer nos despertar para ter sede dEle. O Senhor quer que você tenha muita sede dEle. O Senhor quer que você mergulhe nas águas dEle. Como diz em Ezequiel, as águas podem começar lá no calcanhar, vai chegar ao joelho, vai chegar um momento que vai estar acima da sua cabeça e você vai estar mergulhado nas águas do Senhor. O Senhor tem águas mais profundas para o seu povo. Nós precisamos clamar, buscar e nos mergulhar no derramamento de Deus para a sua igreja nesse tempo. Aleluia. Mas caminhemos. Nós precisamos buscar e viver esse despertamento. Porque é através desse derramamento do Senhor sobre as nossas vidas que aí sim nós viveremos resultados extraordinários e grandiosos produzidos pelo próprio Deus. O versículo 4 diz: e eles brotarão como a relva, como salgueiros juntos às correntes de água. Quando tem água, quando tem vida, quando tem rio, quando tem ribeiro correndo, a produção é muita. O nascimento é abundante. A planta floresce com rapidez, de maneira viçosa. E é isso que o Senhor quer fazer também em nosso meio. Sabe aquele desejo que nós temos de ver muitas pessoas se entregando a Cristo? Sabe aquele desejo que você tem de ver a sua família se convertendo ao Senhor? Sabe aquele desejo que nós temos de ver todas aquelas pessoas que estiveram nessa casa um dia e hoje estão distantes daqui, nós queremos tê-las de volta aqui? Sabe aquele nosso desejo de ver Montes Claros tendo a sua maioria de pessoas que servem e adoram a Deus verdadeiro? Sabe esse desejo que é meu e seu, que é da igreja do Senhor? O Senhor nos fará ver essas conversões abundantes quando nós formos inflamados após o derramamento do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. A água tem o poder de produzir, de fazer produzir, de nascer muito. Não há como produzirmos muito, não há como ganharmos muito, se nós não tivermos da água e do derramamento do Senhor em abundância sobre as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos parar para refletir sobre o que nós estamos buscando de fato, o que nós estamos querendo de fato. Se nós queremos resultados extraordinários, e Deus pode fazer. Não me venham com essa de, Deus não está se importando com se vai converter muitos ou não. Está sim. Deus quer que muita gente sirva a Ele sim. Deus quer que muita gente se entregue a Ele sim. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra de Deus, como vemos registrado no Novo Testamento, quase 3.000 pessoas se entregam ao Senhor, porque havia ali um povo, uma igreja que havia recebido um derramamento sobrenatural do Espírito Santo de Deus e tinham resultados extraordinários e poderosos, porque existia um derramamento do Senhor sobre a vida daqueles irmãos. Quando John Wesley pregava, e nós vamos encontrar isso na história, ele pregando nas minas de carvão, pessoas esquecidas talvez pela maioria da sociedade, mas ele ia para as minas de carvão pregar e falar do Senhor, e aquelas centenas de trabalhadores, carvoeiros, com seus ossos todos cobertos pelas cinzas, cobertos pelo pó escuro, mas no meio daquela multidão, quando John Wesley pregava,
se via 2 filetes de lágrimas banhando os rostos daqueles homens, e o Espírito Santo tomando aquelas pessoas, e multidões se convertiam ao Senhor. Deus quer fazer isso no nosso meio também. Deus quer fazer isso por meio de nós também. Mas nós prosseguimos com o texto que nós lemos. O versículo de número 5 diz: um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O início do texto, do versículo diz, um dirá, eu sou do Senhor. Isso é o resultado do derramamento do Senhor sobre o seu povo. O que você está querendo dizer, Silas? Tem caos no país? Tem caos no mundo? Tem caos na nação? Tem desordem na cidade? Tem desordem para todo lado? Tem corrupção? Tem pecado? Tem roubalheira? Tem. Mas quando o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a sua igreja, quando o derramamento do Senhor vem e Ele virá sobre nós, acontecerá o que o próprio texto diz aqui, todo mundo verá e todo mundo saberá, e nós poderemos dizer em alto bom som, lembrando que nós somos do Senhor. Deixa eu te explicar, nós vamos lembrar que a igreja tem dono, que nós somos um povo que tem rei, que nós somos um povo que tem Senhor, que Deus continua no controle de tudo, que Deus não perdeu o domínio sobre todas as coisas. O derramamento lembra da possessão do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e do seu controle sobre o universo e sobre o mundo. Deus continua no controle de tudo. Pode entrar governo, pode roubar governo, pode fazer impeachment, pode ter corrupção, pode ter o que quiser. Todos têm que saber que existe uma igreja que tem dono. Existe uma igreja que tem Senhor. Existe uma igreja que tem um rei dos reis que fala por ela. Existe um povo que tem alguém que vai à frente dela, defende ela, fala por ela. Você tem um Senhor, você tem um rei, você tem um dono. Você tem um dono, e o dono zela por aquilo que é dele. O dono cuida daquilo que é dele. O dono protege aqueles que são dele. O dono não deixa brincar, não deixa fazer qualquer coisa com aqueles que são dele. E nós precisamos desse derramamento do Senhor. Nós precisamos dessa abundância das águas do Senhor sobre as nossas vidas nesse tempo. E eu concluo aqui dizendo justamente isso, que nós precisamos desse derramamento, porque nós sairemos sim às ruas, vielas, comunidades dessa nação, dessa cidade, desse estado, desse país, mas não sairemos como um povo qualquer, não sairemos como uma igreja qualquer, não sairemos como pessoas quaisquer, mas nós sairemos como um povo que tem dono. Nós sairemos como um exército que tem general. Nós sairemos como um povo que tem comando, que tem voz, que tem ordem, que tem direção. E quando nós sabemos que nós temos dono, que nós temos Senhor, que nós temos Deus, nós lembramos que tem direção. Não é do meu jeito, não é para onde eu quero, não é a hora que eu quero, não é da maneira que eu quero, mas é o Senhor quem manda, é o Senhor quem diz para onde, como, e Ele dará o direcionamento certo para o seu povo. Fica tranquilo, acalma o seu coração. Pode parecer estar tudo bagunçado, o controle, a direção, as ordens, o direcionamento virá do seu dono, do seu Senhor. Para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, a voz de comando virá do Senhor. Fica tranquilo. Apenas clamemos, apenas busquemos ao Senhor, que faça vir sobre nós o derramamento do Teu Santo Espírito,
Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Aleluia.